Oi, pessoal, tudo bem? Vocês já se perguntaram sobre a origem das letras minúsculas? Quem é que decidiu que isso e isso são a mesma letra? Porque são bem diferentes. Na verdade, o que aconteceu foi que, com o passar do tempo, com as letras sendo escritas à mão e sendo transmitidas de geração em geração, foram mudando gradualmente de forma. Eu já falei sobre a mudança de forma das letras aqui no canal, porque eu já falei da origem do nosso alfabeto e falei também sobre a escrita de diferentes línguas semíticas, como hebraico, aramaico e árabe. Eu vou deixar os links na descrição para vocês darem uma olhada depois. Agora, especificamente sobre o nosso alfabeto, ele já teve, ao longo da história, vários estilos, como a escrita romana, que a gente vê nos monumentos, a escrita romana cursiva, a uncial, a minúscula carolíngia, mas eu não vou entrar em detalhes sobre todos esses estilos. Eu vou mostrar aqui as formas das letras usadas comumente hoje em dia, mas a lógica serve para todas essas que eu mencionei e para outras também. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada na transformação pela qual as letras passaram, certo? Bem, como vocês podem ver aí, está o nosso alfabeto. Vejam o seguinte. Vamos dar uma olhada na letra A, certo? A gente pode escrever o A da seguinte forma, assim. Mas existem outras formas para a gente escrever o A. Por exemplo, eu poderia escrever o A assim. Certo? Mesma letra, só que a ordem dos traços foi diferente. Agora, imaginem que eu estou escrevendo o A dessa forma, assim, certo? E eu começo a fazer isso mais rápido. Assim, depois assim. Ele começa a ficar mais arredondado, né? Vamos pensar que eu estou escrevendo isso à mão, e aí, com o passar do tempo, eu termino fazendo isso assim, depois assim, e ele vai começando a mudar de forma na escrita rápida à mão. E aí, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais assim. Essa parte aqui talvez comece a ficar mais arredondada, e eu faço assim e depois assim, até que ele vai mudando, vai ficando cada vez mais assim, e ele termina ficando assim, tá? Vocês conhecem essa forma do A minúsculo, né? Se eu escrever aqui, por exemplo, um A maiúsculo e um A minúsculo, vocês reconheceriam essa forma, tá? Só que não para aí. A gente tem outra forma. A gente poderia continuar mudando a partir daqui, certo? E essa parte aqui da direita pode ir ficando cada vez mais assim, 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 até que a letra fique assim, mais ou menos assim. E quando ela chegasse nessa forma, se eu quisesse escrever essa letra sem levantar a caneta, o lápis, a pena do papel, eu poderia simplesmente fazer assim. E a gente chegaria a essa forma aqui do A minúsculo, tendo passado também por essa forma aqui, tá? E claro que isso passou por outras formas também, como isso aqui e por aí vai, tá? E é por isso que essa forma chegou até aqui, passou por isso, etc. Tá? Fica mais claro porque, na verdade, são a mesma letra, não são só duas coisas arbitrariamente diferentes. Na verdade, isso aqui, esse último aqui, é uma forma de escrever essa primeira opção aqui, só que mudando com o tempo até ficar assim. Tá? Isso vai se aplicar também a todas as letras. Então, pensem no B. Vamos dar uma olhada no B, certo? A gente tem o B, você pode escrever o B da seguinte forma. Mas nada me impediria de escrever o B da seguinte forma. Eu poderia começar por aqui, descer e depois terminar assim. Ok, escrevi a mesma letra. Agora, vamos escrever isso mais rápido. Eu poderia só fazer assim e assim. Ok, já está ficando mais arredondado, né? E aí, com o passar do tempo, eu vou e faço assim. E eu vou fazendo assim, e assim, e assim, até que o B vai ficar assim, com essa forma, certo? Com essa forma aqui. E estando nessa forma, eu poderia começar a entender que
esse tracinho que vem pela esquerda e dá a volta aqui, né? Na verdade, só está aqui por causa da letra anterior. Como se você tem um A antes, aí você vai fazer o B, aí você precisaria puxar para depois fazer o B. Eu poderia entender que isso daqui não é mais parte da letra, mas que é só a conexão com a letra anterior, que, na verdade mesmo, a forma da letra seria só isso aqui, né? E que aquilo que vem por trás é só algo para conectar. Na verdade, não. Na verdade, isso daqui era parte do desenho do próprio B, né? Mas isso foi reinterpretado, né? E aí a gente começou a entender o B minúsculo como sendo isso daqui. E essa passa a ser a nova forma do B. E aí você, claro, pode escrever ele assim, ou você pode também escrever ele assim. Você desce e faz assim. E assim você termina tendo essa forma aqui para o B minúsculo. Também tem assim, assim, né? Diferentes formas. E daí é que vem a forma do B minúsculo, basicamente. Vamos agora passar para o C. Não tem muito o que dizer sobre o C, na verdade, né? O C maiúsculo seria assim, o C minúsculo seria a mesma coisa, e se você estiver escrevendo de forma cursiva, com todas as letras conectadas, então o C terminaria ficando assim, né? Porque você teria uma letra anterior que precisaria se conectar com o C, então ele teria essa perninha aqui, né? Que é para se conectar com a letra anterior, mas a forma base é essa daqui, na verdade. E aí temos o C minúsculo, não tem muito para dizer. Sobre o D, vamos dar uma olhada no D aqui. Você poderia escrever o D assim. Você faz esse traço e depois você faz a letra. Mas nada me impediria de fazer o D assim. Começar por aqui e depois subir. Ok, é um D também. Só que, escrevendo dessa forma, rápido, então eu poderia começar a fazer algo assim. Ele vai começar a ficar mais arredondado, né? E aí ele vai começar a ficar assim, e assim, e assim, e assim, e assim, até terminar nessa forma, que eu poderia agora mudar a ordem dos traços para poder representar essa forma. E, em vez de fazer assim, né, começando por aqui e depois fazendo isso, eu poderia começar por aqui e fazer isso. E aí a gente teria a forma do D minúsculo que a gente usa comumente hoje em dia, que, na verdade, é só uma outra forma de escrever isso aqui, né? Vocês podem ver o passo a passo, como é que a gente chegou até aqui. Tá? Vamos passar para a próxima letra agora, vamos dar uma olhada no E. Mesma coisa, o E, a gente teria ele originalmente, sei lá, você pode fazer assim. Ok. Eu poderia também fazer da seguinte forma, né? Em vez de fazer esse traço primeiro, depois esse, eu poderia fazer assim. Assim, assim, assim e pronto. Ok, poderia fazer isso de forma mais rápida, o que terminaria com o tempo gerando uma forma mais arredondada, e ele ficaria assim. Estando assim, se eu quiser escrever isso sem precisar levantar o lápis ou a caneta do papel, então, em vez de fazer assim e depois assim, eu poderia fazer isso. Faço isso e a partir daqui eu já conecto com o traço de cima e depois eu desço e faço isso. E você teria essa forma do E. Só que se eu estiver escrevendo com as letras conectadas, né, eu tenho uma letra antes e aí eu quero escrever um E que vem depois, então eu viria e faria assim, para poder fazer as duas conectadas. E com o tempo, essa daqui, né, terminou ficando com essa parte aqui um pouco mais em pé. Em vez de ficar assim como o E mais de lado, né, desse jeito, a gente terminou fazendo assim, com ele bem em pé, desse jeito. E assim você termina com esse E minúsculo, que é assim, né? Na verdade, ele seria assim, mas a gente terminou fazendo mais assim. E é daí que a gente tem essa forma aqui minúscula do E e essa daqui também. Na verdade, são só formas de escrever isso aqui também. Tá? Legal, né? Vamos para a próxima. Mas eu queria que a gente desse uma olhada numa letra bem curiosa antes de dar continuidade. Vamos agora um pouco mais para o final do alfabeto. A gente poderia dar uma olhada na letra V. Não é uma letra que tenha nada muito extraordinário se você for olhar as diferentes formas dela, né? Está aqui a letra V. Só que ainda assim é uma letra bem curiosa. Porque se você for olhar o V de cabeça para baixo, sabe o que é que ele parece?
Acertou! As calças da Insider. E, assim como as letras que podem assumir dois papéis, o de maiúscula e o de minúscula, essas calças podem servir para um visual mais sério ou um visual mais descontraído. E você pode até fechar o bolso para proteger o que está dentro e evitar que caia. Eu ia até fazer uma brincadeira dizendo que você pode usar o bolso para o que precisar, mas só não cabe um Game Gear, que é um console portátil de jogos do começo dos anos 90. Eu ia fazer essa brincadeira porque pensei, ninguém vai precisar colocar isso no bolso mesmo, mas quando eu fiz o teste, cabia no bolso sim. Então quem aí ainda tiver um Game Gear, você também pode levar isso no bolso da sua calça da Insider. E aproveite o mês do cliente, porque tem algumas peças que, somando o desconto da loja com o meu cupom, você consegue levar com 50% de desconto, metade do preço. Para adquirir roupas inteligentes que ajudam a melhorar o dia a dia, aproveite lá. Combine o cupom Glossonauta com os descontos da loja. Agora vamos dar continuidade à análise das letras. Bem, a gente tinha ido até a letra E, né? Então vamos continuar no F. Você poderia fazer o F assim, certo? Na forma maiúscula, mas você também poderia fazer assim e assim, tá? Então, vamos pensar nessa forma. Então, você faz, e aí você precisaria tirar a pluma ou a caneta do papel para poder vir aqui e fazer esse tracinho. Mas, e se você puder fazer tudo sem precisar levantar a caneta? Então, você faria a parte de cima, desceria, e a partir daqui você já subiria e faria o tracinho. E aí o F ficaria assim. Agora, imagine que você está conectando esse F com a letra que vem antes, né? Então, você tem uma letra antes, aí você passa para a letra seguinte, aí você vai subir para poder fazer a parte superior do F, você desce, e depois você vem aqui e faz a parte do meio. Então, o resultado seria essa forma aqui para a letra F. Então, a F, né, ficaria assim. Então, você teria esse F minúsculo aqui. Então, o F passaria por diferentes formas, né? Você teria assim, que seria levantando a caneta, e você teria essa forma aqui sem precisar levantar a caneta. Então, tem essa forma minúscula e tem essa outra aqui, que são simplesmente formas de escrever a letra F. Vamos continuar. Próxima letra. Temos agora o G. Tá? O G maiúsculo, você tem isso aqui. Então, para fazer essa letra, você tem que fazer essa forma e depois esse tracinho. Vamos tentar fazer agora esse tracinho sem precisar levantar a caneta do papel. Então, você teria que fazer essa forma, certo? E depois, a partir daqui, você já daria uma volta para fechar e fazer o tracinho, certo? Então, assim, desce, sobe e fecha o tracinho. Vai, desce, sobe, fecha o tracinho. Então, você teria mais ou menos isso, né? Com o tempo, a partir disso, faz a forma de base, desce, e depois faz isso, o G termina ficando assim. E aí ele se consolida com essa forma minúscula que a gente conhece, né, hoje. Então, termina ficando assim. Então, isso daqui, mesmo que seja bem diferente disso aqui, é ainda uma forma diferente de escrever a mesma letra. Vamos agora passar para a próxima. Agora vamos para o H. No H, a gente tem isso, certo? Essa aqui seria a letra. Vamos tentar escrever isso, então, sem precisar tirar a caneta do papel. Você poderia fazer assim. Você começa, aí a partir daqui você sobe, vem para cá, sobe e desce. Ok, muito bom. Agora, vamos fazer isso mais rápido, né? Você vai fazer isso, sobe e desce. Tá? Com o passar do tempo, essa subidinha que tem aqui, ela vai desaparecendo. As pessoas vão fazer isso, aí vão dar uma leve subida e já descer. E aí, isso vai reduzindo até que não vai ter mais subida nenhuma e as pessoas só vão simplesmente fazer aqui e já descer imediatamente. E aí você termina com essa forma. Claro que também escrevendo com as letras conectadas, né, você viria de uma letra anterior, aí você viria aqui e aí já conectaria e faria isso, né? Então, você vai ter também essa forma assim, com essa perninha, né? Ou a forma simplesmente assim, mas é isso. Então, agora vocês entendem de onde vem
de onde vem essa forma do H. Também, apesar de ser diferente, é a mesma letra, né? É uma tentativa de escrever a mesma letra. Não é uma tentativa, é uma forma diferente de escrever a mesma letra. Terminou ficando diferente. Passamos agora para o I. O I é bem simples. Simplesmente o I maiúsculo seria isso, né? E o I minúsculo seria isso. Se você está escrevendo com as letras todas conectadas, então ele ficaria assim, né? Porque você vem de uma letra anterior, faz o I e depois já vai para a próxima letra. Tem um problema, que ele se confundia muito facilmente com as letras vizinhas. Eu não sei se vocês já viram alguma vez, mas as pessoas já compartilharam um meme, que é a palavra minimum, escrita, né? Imagina uma escrita à mão que vai fazendo assim, o minimum. Então, aqui você vai fazer o M, aí depois você faz o I, aí depois o N, aí depois o I, aí depois o M, depois um U, e depois um M. Imagina numa forma de escrita assim. Olha como fica ruim de ler isso aqui. Então, por causa disso, decidiram colocar um pontinho em cima do I. Isso facilita a leitura. Principalmente, eu ainda escrevi, eu acho que de um jeito fácil de ler, tá? Aqui ainda está fácil, mas às vezes as pessoas escrevem assim, ainda tudo mais colado ainda. Então, terminou o quê? Decidiram, né? Começaram a colocar um pontinho em cima do I para que o I se diferenciasse melhor das letras vizinhas, né? Porque é uma letra tão simples, é só um tracinho de nada, e aí ele terminou ganhando um pontinho. Então, terminou ficando assim. Tá? Então, vamos passar agora para a próxima letra. O J. O J, na verdade, é simplesmente um I modificado. Originalmente, I e J eram a mesma letra. Você pode ver alguns textos mais antigos em que você vai encontrar uma palavra como ainda. Na própria carta de Pero Vaz de Caminha, que eu já analisei aqui em outro vídeo, talvez em mais de um vídeo, você encontra a palavra ainda escrita assim, por exemplo, certo? Porque o J, na verdade, ele só era uma forma diferente de escrever o I. Da mesma forma que você pode escrever o A assim ou assim, o I você podia escrever ele assim ou assim. Também a mesma coisa se aplica ao U e ao V. Tá? Antigamente, essas duas formas eram só duas formas da mesma letra. Você podia escrever uva assim, você podia escrever uva assim também, ou você podia escrever assim, ou podia escrever assim. Eram só formas da mesma letra. Foi só alguns séculos que tiveram mesmo a ideia alguém pensou, né? Olha, a gente tem dois sons diferentes, o som de I e o som de J. E a gente escreve os dois com a mesma letra. A gente tem U e tem V. E a gente escreve os dois com a mesma letra. Só que acontece que nós temos duas formas diferentes para essa letra. Assim como a gente tem duas formas diferentes para o A, né? Ele pode aparecer assim ou assim, a gente tem duas formas diferentes para o I. Por que, então, a gente não usa essa forma aqui como vogal e essa forma aqui como consoante? A mesma coisa aconteceu com o U. Né? Isso daqui, eles pensaram, a gente podia usar essa forma aqui como vogal, essa aqui como consoante. Né? Não vou entrar muito em detalhes, mas acontece que, como o J é só um I modificado, nada mais, né? Então, você teria o J maiúsculo, e aí o J minúsculo termina ficando com um pontinho também, igual o I. Por isso, só o I e o J têm um pontinho, porque eles eram a mesma letra. Então, está aí curiosidade sobre o I e sobre o J. E notei agora que eu arranquei um pedaço do Q aqui em algum momento. Vamos ajeitar esse Q aqui. Vou fazer outro. Vamos lá. Pronto, resolvido. Tá, então vamos lá. A gente foi até o J. O J também bem simples, assim como o I, nada demais. Então, você tem o J, aí tem o J minúsculo. E claro que se você vier de uma letra anterior, então você vem, e aí você faz o J assim e coloca
uma letra depois, né, por exemplo. Nesse caso, né, você vai fazer essa voltinha, né, porque você teria que descer até aqui e vir para a esquerda e depois você tem que voltar. Então, você já volta por aqui, né, e aí o J vai terminar tendo essa forma, né, uma conexão com a letra anterior, uma conexão com a letra seguinte, e fica assim. Mas isso daqui é simplesmente isso aqui. Tá, vamos lá, vamos continuar para a próxima letra, J, K. Agora temos o K, você poderia fazer o K assim, né? Na forma minúscula ele é igualzinho, né? Se você vier, você pode simplesmente fazer o K, né? E caso você esteja escrevendo assim tudo conectado, então você vem de uma letra anterior, aí você pode subir, desce, faz a forma do K e continua para a próxima letra. E aí você vai ter o K. Algumas letras têm mais de uma forma, né? Se eu esquecer alguma, normal, mas vocês já vão entender a lógica, já entendem a lógica de como funciona, né? O L é bem simples. O L é assim. Então, se você vai fazer o L minúsculo, então ele vai ser simplesmente um L menor, né? Ele seria isso originalmente. Com o passar do tempo, então, ele foi ficando assim, com essa perninha aqui bem pequena, né? E quando você faz ele conectado com a próxima letra, vai acontecer o seguinte, né? Você vem de uma letra anterior, então, aí você sobe, e aí essa parte aqui, essa curvinha aqui, né, que seria essa parte aqui do L, ele simplesmente desaparece de certa forma porque se conecta com a próxima letra. Então, parece que isso daqui não é mais parte do L em si, que é só a conexão com a próxima letra. Então, L minúsculo fica só assim. A gente não entende mais esse pedaço como parte da letra, né? E aí, a partir da compreensão do L como sendo simplesmente uma linha que vem da letra anterior, né? Uma conexão que vem da letra anterior, desce, e já a conexão com a próxima letra, meio que o L fica só sendo... A gente reinterpreta o L só como sendo o traço vertical. Então, essa é uma forma minúscula do L atualmente, só um traço vertical, né? Ele pode ser também um traço vertical só com uma leve curvinha assim, nada demais, mas aqui são diferentes formas do L, mais uma vez, então aí temos mais uma letra. Vamos para a próxima. Então, L, M. Agora vamos para o M. Então, temos essa forma, né? Você poderia fazer o M assim. Então, escrevendo rápido, você terminaria ficando com ele mais arredondado com o tempo, né? O M terminaria ficando assim. Só que, como a gente escreve ele conectado com uma letra que vem antes, então você teria uma letra antes, aí você vai vir com essa partezinha aqui, e aí depois você conecta com o M. Então, aqui está o M, mais a conexão com a letra anterior, né? E a gente termina deixando essa conexãozinha como se fosse parte da letra, e aí o M fica assim. E aí a gente tem a forma minúscula do M. Você tem 3 pontos baixos, né, aqui, e tem 2 pontos altos. Mesma coisa aqui, ó, 3 pontos baixos e 2 pontos altos. É bem simples. Então, vamos agora para a próxima letra, N. Então, bem semelhante ao M, né? Você vai ter o N, escrevendo rápido, ele terminaria ficando mais redondinho, né? Mais arredondado assim. E aí, você viria, claro, de uma letra anterior, né? Então, vindo de uma letra anterior, você entraria aqui, nessa forma aqui, e depois continuaria para a próxima letra, né? Então, aqui tem a conexão com a letra anterior, aqui tem a parte que se conecta com a próxima letra, que seria a parte que sobe do N, né? Então, você tem o N assim, com essa forma. Então, você tem a parte que conecta com a anterior. Só que essa parte aqui, né, que seria a segunda parte do N, que seria isso daqui, foi reinterpretado, né? Isso foi reinterpretado como sendo só a conexão com a próxima letra, como se o N fosse só isso aqui. E a gente passa a entender o N minúsculo como sendo isso, né? Essa seria a nossa forma do N minúsculo. Na verdade mesmo, originalmente, isso daqui seria parte do N também, né? Mas a gente reinterpretou e agora o N minúsculo é isso aqui. Também não é muito difícil de entender a partir da letra de base. O O não tem nada demais para a gente olhar, né? Então, você tem o O maiúsculo. O O minúsculo é só um O pequeno. Se você vai vir de uma letra anterior, então você vai vir aqui, aí você faz o O, e quando você fecha,
Então, a partir daqui, você já tem que continuar para a próxima letra. Então, ele termina ficando com esse chapéuzinho, né? Então, você escreve A, aí fecha o O, e depois, se for para outra letra, né? Um A, aí ele vai ficar assim, né? E ele termina ficando assim. Você fechou ele aqui, então daqui você já vai para a próxima letra. Então, esse é o O minúsculo, esse daqui também, né? Também não é muito difícil de entender. O próximo, então, é o P, também é bem simples, né? O P maiúsculo. O P minúsculo é um P pequeno. Se você vem de uma letra anterior, então você chega aqui, sobe, aí faz o tracinho, fecha o P e já vai para a próxima letra. Então, ele vai ficar assim, por exemplo, né? Então, nada demais. Vamos passar para a próxima, a letra Q. Tá, a letra Q eu acho que é mais legal da gente analisar, né? Você teria o Q maiúsculo assim. Vamos analisar a transformação. Bem, então se eu for escrever isso sem tirar a caneta do papel, então eu faria a forma circular da letra. E agora eu avanço um pouco para poder voltar, fazer o tracinho e continuar para a letra seguinte. Então, com o passar do tempo, fazendo isso mais rápido, as pessoas faziam assim. A parte de baixo terminava ficando grande, né? Assim, escrita rápida, e aí termina, né? E aí a gente termina fazendo essa forma do Q. E aí a gente tem o Q minúsculo, que é simplesmente isso. Você faz o círculo, depois você desce, volta para poder fazer o tracinho e continuar para a próxima letra. E aí você termina fazendo o Q dessa forma aqui, né? Que é como a gente conhece o Q minúsculo. Bem, vamos para a próxima. Estamos já no Q, próximo é o R. Vamos lá. Para o R minúsculo, então, primeiro vamos fazer o R maiúsculo, né? Assim. Bem, agora, eu poderia fazer o R da seguinte forma. Eu começo subindo, depois eu venho para a direita, aí eu volto, depois desço, né? Nessa ordem de traços. Então, eu poderia fazer isso mais rápido e de forma mais relaxada, né? Então, eu posso subir simplesmente, voltar um pouco e avançar. E aí, com o tempo, eu vou, faço isso, avanço. Vou, faço isso, avanço. Vou, faço isso, avanço, até que o R fica só assim, né? Então, a gente termina tendo essa forma para o R, assim, simplesmente. E aí, você vem de uma letra anterior, aí você chega no R, faz a forma, desce e avança. Então, toda essa parte aqui do R, essa parte aqui, né, toda, seria essa parte aqui. Só que a gente passou a interpretar que isso aqui é só a conexão com a próxima letra, como se a forma da letra R fosse só isso, né? E essa parte, que é a parte frontal da letra R, a gente desconsiderou. E aí você entende a base, a letra R como sendo isso, né? Então, isso daqui seria o R minúsculo, reinterpretado, né, como ele é hoje, mas originalmente ele seria isso tudo, né? E a conexão com a próxima letra começaria a partir daqui. Isso daqui seria a conexão com a próxima letra, né? Começando a partir daqui. Mas a gente reinterpretou. Então, esse daqui é o R minúsculo, esse daqui também é um R minúsculo, é por isso que ele é assim. Então, vamos lá. Próxima letra. Fazer o alfabeto todo. Vamos lá. S. O S é simples. O S maiúsculo é assim. O S minúsculo é assim. Só que a gente também pode fazer o S minúsculo assim, né? Você pode escrever as da seguinte forma. As, os. Né? E por aí vai. Né? As amigas, os amigos, por aí vai. Tá. Vocês conseguem ver que isso daqui é a mesma coisa que isso aqui? Simplesmente, né, você vem de uma letra anterior. Então, você vai partir de uma letra anterior. Aí, você viria aqui e desenharia o S minúsculo. Depois, passaria para a próxima letra. Só que as pessoas pararam de se importar tanto com essa partezinha de cima, né? E com o passar do tempo, a forma da letra foi mudando. Então, você vem de uma letra anterior, aí as pessoas só sobem aqui e fazem isso e continuam. Então, às vezes, não dá para perceber muito bem a forma do S aqui, né? Acho que na grafia de algumas pessoas, elas só fazem assim e assim, né? Não tem nenhuma curvinha aqui do S, então. Mas isso daqui é também a mesma letra que isso aqui, né? Vocês entenderam aqui como é que é o processo, né? Ok, vamos para a próxima letra. Vamos lá, S, agora o T. T, acho que é bem simples, né? Você tem o T maiúsculo, e aí o T minúsculo,
simplesmente você faria isso aqui, ou nessa ordem aqui, né? Aí o traço termina não ficando bem alinhado com a parte superior, que faz assim de qualquer jeito. E se você vem de uma letra anterior, então você vem de uma letra, aí faz esse traço, passa para a próxima e corta aqui. Então, essa é a forma do T minúsculo, acho que não tem nada muito extraordinário não, né? U, então para fazer o U, simplesmente você vem de uma letra anterior, faz a forma do U e continua para a próxima letra, né? Então, o maiúsculo é assim, o minúsculo. Pode ser simplesmente assim também, né? Se não tiver conectado. Acho que não tem nada demais sobre o U, não. Vamos passar para o V agora. Então, V tem essa forma. Aí você vem de uma letra anterior, faz a forma da letra. E aqui, você, na parte de cima, como ela é mais pontuda, né? Então, terminaram formalizando a forma do V minúsculo assim, né? Você faz ele assim e continua para a próxima letra. O curioso é que, como eu disse, essas duas formas aqui, se vocês forem olhar manuscritos mais antigos, eram usadas aleatoriamente, tá? Essas duas formas aqui, assim como essas duas formas aqui, eram usadas aleatoriamente. Alguns faziam assim, toda vez que começa a palavra, é usada essa forma aqui, mas no meio de palavra é a forma arredondada. Mas cada pessoa, cada impressão usava uma regra diferente. Foi só depois, nos últimos séculos, que começaram a padronizar, e que padronizaram mesmo a forma mais arredondada para o som de U, para a vogal, e essa forma aqui mais pontuda e diferente para V, como eu mencionei antes já, né? Mas, vamos lá. Depois do V, a gente tem o W, que na verdade é a mesma letra que o U ou que o V, né? Originalmente o U e V são a mesma coisa, são duas formas da mesma letra. O W também é simplesmente um U duplo ou um V duplo. Quando ele foi criado, nem existia ainda a separação entre U e V. Então, você pode tratar o W como um U duplo ou como um V duplo, tanto faz, porque quando ele foi criado não existia mesmo a diferença entre U e V, então dá no mesmo. O W, né? Você tem essa forma aqui, e aí você vai escrever isso. A forma minúscula é simplesmente um W pequeno, né? E escrevendo de forma rápida ele fica mais arredondado. E aí, se você vem de uma letra anterior, então você chegaria nele, faria. E depois continuaria. Acho que não tem nada demais sobre o W para a gente comentar, não. X, né? Para o X, tem mais de uma forma minúscula para o X, então maiúsculo ele é assim. E minúsculo é um X pequeno, nada demais. Agora, escrevendo com tudo conectado, algumas pessoas fazem assim, né? Você vem de uma letra anterior, aí você vem, sobe, e aí você continua assim. Outras pessoas continuam assim. E eu já vi outra forma para o X minúsculo que era, acho que assim. Faz assim e corta e continua assim. Então, tem diferentes formas de fazer o X minúsculo também. Todas são bem evidentes, assim, você vê a forma da letra aí. Para o Y, então, temos o Y maiúsculo. Né? Para o Y minúsculo é só um Y pequeno, feito assim. E escrevendo tudo conectado, né, sem levantar a caneta ou lápis. Então, você viria de uma letra anterior, aí você faria a forma do Y, desceria e continuaria para a próxima letra. Né? Então, você ficaria com o Y minúsculo assim. Tem outras formas também de fazer, né, mas todas são bem evidentes, assim, você entende a forma da letra. E agora, por último, a letra Z, finalmente. A letra Z é feita assim, tá? A forma minúscula, então, como é que é? Você pode fazer simplesmente um Z pequenininho, né? Mas escrevendo de forma bem cursiva e conectando as letras, ele termina ficando um pouco diferente. Então, vamos entender como isso acontece. Você vem de uma letra anterior, e aí você desenharia a forma do Z, ó, subir aqui, aí você tem que descer para fazer a parte de baixo, aí você faz o Z, e aí chegando aqui, você poderia passar para a próxima letra, né, mas ficaria um pouco confuso que isso daqui é um Z, na verdade. Se você só fizer isso e passar para a próxima letra, né, eu vou escrever, por exemplo, A, Z, A. Então, A, Z, A. Isso termina se confundindo com um R, né? Fica parecendo que, na verdade, é ARA. Então, por causa disso,
E a gente faz o Z assim, você vai, e aí chegando aqui você dá uma voltinha aqui embaixo para passar para a próxima letra, e aí isso ajuda a diferenciar. Só que com o passar do tempo essa voltinha foi crescendo, né? A pessoa escrevendo rápido, terminou, né, as pessoas terminaram fazendo assim, né? Você vai, aí faz essa voltinha maior e passa para a próxima letra. E assim, né, a forma da letra que seria, você vem de uma letra anterior, desce aqui, faz a voltinha e continua, terminou ficando assim. Então, você termina ficando com o Z minúsculo com essa forma. Vocês conhecem essa forma aqui do Z minúsculo, tá? Que é basicamente a mesma coisa que isso aqui, só que escrito de outra forma. E é assim que a gente terminou com duas formas diferentes para as letras. Mas, às vezes mais de duas, né? Porque tem, às vezes, mais de uma forma minúscula, tem variação. Mas é assim que a gente terminou com diferentes formas para as letras. Só que uma coisa que eu tenho que comentar é que o uso que a gente faz hoje de uma escrita que mistura maiúsculas com minúsculas, né? Você usa maiúscula no começo do texto, depois de ponto, para nome próprio. Essas regras nem sempre existiram. Na verdade, quando você pega alguns textos mais antigos, você vai ver que muitos textos eram escritos unicamente com uma forma de letra. Não tinham pensado ainda em usar duas formas misturadas no mesmo texto. Isso foi acontecendo com o tempo. Você começa a encontrar alguns manuscritos em que, para poder começar o texto, eles faziam a forma da letra, assim, a forma mais antiga, como é a maiúscula, né? E aí depois o resto do texto todo em minúscula. Inclusive eu deixei aqui aberto um exemplo disso. Isso daqui é uma impressão da Bíblia de Gutenberg. Tá? Em latim, vocês vão ver que quando você começa um capítulo, tem uma letra maiúscula. Isso daqui é o início do livro. Esse daqui é a primeira epístola de João. Então, o Q inicial está com maiúsculo. Começando o livro, né, a primeira epístola de João está aparecendo com Q maiúsculo. Quando acaba o primeiro capítulo e começa o segundo capítulo, então tem um F maiúsculo, ó, filioli, com F maiúsculo. Então, parece que a regra está assim, está usando o maiúsculo depois de ponto e também no começo de capítulo, começo de livro. Mas, por exemplo, o nome próprio aparece com letra minúscula. Aqui temos um Iesu Cristo, né, que está no caso ablativo, né, por isso que não está Jesus Christus, está Iesu Cristo, está no caso ablativo, mas aqui com I minúsculo e com C minúsculo. Tá? Então, a regra do nome próprio com letra maiúscula não foi usada aqui nesse texto. Tá? Aí, no alemão, eles terminaram decidindo usar a maiúscula para todo substantivo. Então, todo substantivo começa com letra maiúscula em alemão. As regras de maiúsculas e minúsculas foram sendo desenvolvidas com o tempo. Mas, bem, é isso aí. Tá? Eu queria mostrar que, depois de a gente ter formado uma forma minúscula, uma forma maiúscula para as letras, isso não gerou automaticamente as regras de uso de maiúscula e minúscula que a gente tem hoje, não. Isso foi depois sendo desenvolvido com o passar do tempo. Bem, é isso, pessoal. Fizemos a nossa análise de hoje. Passamos por todo o alfabeto. Eu estava pensando se ia fazer todas as letras ou ia só fazer algumas, no final fiz todas. Bem, espero que tenham gostado. Deixem aí o seu gostei, compartilhem o vídeo com outras pessoas que poderiam gostar e escrevam comentários também. Digam aí quais são as letras que vocês acharam mais interessantes, quais eram as que vocês não entendiam muito bem como tinham se transformado no que se transformaram, que eu estou curioso para saber. E não se esqueçam de passar na página da Insider e usar o cupom Glossonauta. Até mais, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.